Olá, seja bem-vindo aqui, investidor, a esse conteúdo em que vamos abordar da maneira mais simples possível esse indicador que é tão propagado, é o mais propagado em todo o mundo, inclusive, que são as médias móveis. E você vai descobrir como você pode se beneficiar desse indicador para extrair e ganhar muito dinheiro no mercado financeiro. Bora lá para o vídeo. Bom, mas o que são indicadores, né? Para trazer definição aqui para você. São processos, são algoritmos que são processados por meio da sua plataforma de investimentos, indicando os melhores momentos para você comprar, ou seja, entrar e sair de um ativo, vender um ativo, para que assim você consiga extrair lucro do mercado financeiro. São, portanto, softwares, programas, né? Inseridos dentro da sua plataforma por meio dos algoritmos que eles são montados. Esses algoritmos são montados às vezes por matemáticos, físicos, programadores e investidores de maneira geral que querem, primeiro, ou ganhar dinheiro eles próprios ou vender, comercializar esses indicadores para mais investidores ganharem dinheiro. E dentro dos indicadores, antes de a gente entrar em médias móveis, existem dois tipos: os osciladores e os rastreadores de tendência. Os osciladores, que não se tratam aqui da média móvel, eles procuram achar momentos de reversão de mercado, momento que o mercado já caiu demais e a partir dali tende a começar a subir, ou subiu demais tende a cair a partir dali. E já os rastreadores de tendência, como é a média móvel, um indicador também matemático, né? Como o próprio nome diz, a média móvel aqui é baseada em médias, né? Médias feitas numericamente. Os rastreadores eles vão pegar os preços ali que fecharam o gráfico, fecharam aquele ativo, estão aqui, ali aquele ativo que você está investindo, e rastrear a tendência, para onde está indo aquela tendência. Eles vão rastrear, você deve comprar, se o gráfico estiver numa tendência possivelmente de alta, e também vender se o gráfico estiver possivelmente numa tendência de queda identificada pelas médias móveis. E esse é o indicador, como você deve imaginar, mais difundido, mais conhecido do mundo. Isso estudos científicos mostram, né? Revistas internacionais de investidores, e vários educadores. Também foi o primeiro indicador que eu conheci, foi o mais fácil que eu encontrei e também o mais simples, e por isso que é um dos que eu mais gosto, se não o que eu mais gosto. Inclusive, eu também citei ele aqui no meu TCC, como eu mostro aqui, em que eu falo aqui principalmente de vários e vários indicadores, mas principalmente do MACD, mas aqui eu também citei, falei bastante das médias móveis. Então, tem bastante, muitos anos aí que eu falo, que eu uso, que eu utilizo, que eu pesquiso sobre esse indicador, e realmente é muito simples, é muito fácil. Então aí são mais de 10 anos pesquisando, utilizando ele para ter retorno para os meus investimentos, para as pessoas que eu auxilio. E esse indicador possui 3 subdivisões. O primeiro é se tratando de média móvel simples. Ele faz uma média móvel simples, assim como se calcula uma média de 10 mais 10 mais 10 dividido por 3 é 10, né? Ele faz realmente uma média móvel simples. Existe também o indicador que ele utiliza uma média exponencial, ou seja, os últimos números ali dentro dessa média móvel têm um peso diferente, têm um peso maior dentro da sua geração, da sua propagação, ali na hora que você visualiza dentro do gráfico. E tem também o ponderado. O ponderado ele vai dar para diferentes classes um peso maior. Você vai escolher para qual classe você vai dar um peso diferente e qual segmento ali dentro desse indicador você vai dar um peso diferente. Não vão ser necessariamente os últimos, conforme a média móvel exponencial. Eu vou te mostrar isso em gráfico, né? Porque a gente está falando de gráfico. É importante apresentar aqui para você. Veja só aqui na tela. Então, existem diversas formas de operar aqui uma média móvel simples sozinha. Uma média móvel simples sozinha você pode operá-la quando ela é uma média móvel mais lenta, por exemplo, aqui uma média móvel de 200 períodos. Ela é bem suave, ela não acompanha muito o preço, aqueles picos que dão lá em cima, aqueles vales que dão ali embaixo do preço. Ela fica mais suave, mais lateral. Pode operar quando o gráfico cruzar ali para baixo, você fazer uma venda. Quando o gráfico cruzá-la para cima, você realizar uma compra, identificando aí, rastreando aí uma tendência, né, de alta. Então você pode utilizar assim. Já quando você utiliza duas médias móveis, como aqui nesse exemplo, você pode operá-la de várias maneiras também. Por exemplo, quando a média móvel mais rápida, a amarela, cruzar a média móvel mais lenta, a vermelha, você pode utilizar tanto para compra quanto para venda. Ela cruzar para baixo, você realiza
uma venda. Se você cruzar, se a média móvel mais rápida, amarela, cruzar a vermelha lenta para cima, você realiza uma compra. E existem outras formas bem diversas para você fazer isso. Veja só nesse caso aqui, tem pessoas que já fazem diferente, tem pessoas que fazem assim. Quando o gráfico está acima da média móvel mais lenta e a média móvel mais rápida, a amarela, também cruza o gráfico, aí sim que ele realiza uma compra. Se a média móvel cruzar para cima e também o gráfico estiver acima da vermelha. Já se o gráfico estiver abaixo e também o amarelo cruzar o gráfico para baixo, aí ele realiza uma venda. E existem diversas formas, tá? Isso aqui são só algumas maneiras, e aí cada um utiliza de uma maneira que acha melhor. Importante é você verificar, né, que a média móvel mais lenta sempre vai ficar mais lateralizada, né, e a média móvel mais rápida, de menos períodos, por exemplo, de 9 períodos, de 10 períodos, de 11 períodos, vai, poxa, fazer uma média dos 10 últimos períodos ali. Então ela vai sempre acompanhar o gráfico mais de perto, que é uma média móvel de 200, 250 períodos, que vai ficar bem lateral, fazendo uma média geralzona dos últimos 200 fechamentos, 250 fechamentos. E aqui é um exemplo de 3 médias móveis. Muita gente utiliza também. E aqui, por exemplo, as pessoas costumam utilizar, às vezes, numa estratégia assim. Só vai realizar uma venda se o gráfico estiver abaixo, as duas médias também estiverem abaixo, e a média móvel mais rápida de todas cruzar a média de velocidade. Ou seja, a amarela cruzar a azul. Então você viu alguns exemplos aí nesse gráfico, né, que a amarela cruza a azul algumas vezes, já estando abaixo aí o gráfico da média móvel vermelha, que é a mais lenta de todas. E o oposto aconteceria também, né, para realizar a compra aí nesses casos, a média móvel amarela teria que estar, né, cruzando a azul para cima, e a azul e a amarela e o gráfico também estarem todas ali acima da vermelha. Aqui é um exemplo da média móvel simples, né? Veja que ela acompanha, né, fazendo realmente as médias ali do preço do mercado. Já que uma exponencial, veja que ela dá um peso maior aí para os últimos períodos. Ela é diferente da média móvel simples. Veja só, veja que varia, né? Não acompanha tão de perto aí os últimos preços quanto a média móvel exponencial. E já a ponderada também, ela também acompanha bem de perto ali o gráfico. Ele dá um peso maior ali para os últimos períodos, para os últimos momentos do gráfico, para acompanhar mais de perto. Então tem as suas variações. Eu recomendo que não invente muito, vai de média móvel simples mesmo. Você está começando a utilizar esse indicador, não se preocupe em aprender a se aprofundar na média móvel exponencial e nem ponderada. E aqui também um exemplo, né, muito utilizado pelos investidores, que é uma média simples de 200 períodos, uma média ponderada de 40 períodos, uma média móvel exponencial de 9 períodos. É um insight que eu deixo aí para vocês, muitos investidores utilizam, fazem essa combinação entre as 3 estratégias aí para acompanhar o gráfico. E aí cada um tem um motivo para fazer isso, né? Uma razão é que a exponencial ela acompanha ali muito bem os últimos períodos, por isso eles utilizam ali a de 9 períodos nela, e a ponderada faz um meio termo aí nesse processo, né? Também acompanha e dá para ponderar ela da maneira que você quiser. Mas assim, não se preocupe em utilizar se você está iniciando uma estratégia mais robuscada como essa. E por fim, eu quero deixar aqui para você o meu e-book, para que você acompanhe, para que você, se você for um investidor tanto iniciante, se você tiver anos de experiência, ou for realmente um profissional do mercado, eu deixei, compilando aqui anos e anos de experiência, 101 perguntas e respostas para o investidor de sucesso, para que você aprenda de maneira simples, muito simples, como investir. Não só vai responder o que são indicadores, falar de análise gráfica, mas se aprofundar também nesse quesito, para que você se torne realmente um investidor extremamente bem informado e profissional. Te vejo no próximo vídeo, espero que você tenha gostado. Compartilhe esse conteúdo aqui com mais pessoas, curta e me ajude a expandir esse projeto. Te vejo lá no próximo vídeo. Até lá!